Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Meu nome é Robson e eu estou aqui para a nossa segunda aula, Contemplando Deus Verdadeiramente. O propósito desse estudo é levar conhecimento, entendimento, sabedoria verdadeira da parte de Deus para você, para que frutos espirituais sejam produzidos em tua vida e o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus cresça, aumente cada vez mais. Então fique até o final do vídeo, teremos aplicações no final. As aplicações elas são de mera importância. Por quê? Porque a palavra de Deus ela só produz fruto quando aplicamos e não somente quando entendemos. O título do estudo hoje será o Deus revelado, mas não conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus? Qual a importância de conhecer os atributos de Deus? E que diferença o conhecimento desses atributos traz para a nossa vida? Trataremos também sobre algumas falsas crenças, algumas limitações, algumas heresias criadas pelos homens que anulam e ignoram os atributos de Deus. Então, o que são atributos? Atributos são qualidades da característica, da personalidade de Deus, de tua essência, de quem Ele é e não somente o que Ele faz. Existem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que são atributos incomunicáveis? É aquilo que somente Deus é, pode ser, ter ou fazer. Um exemplo, eternidade. Só Deus é eterno, ninguém mais. Deus é autoexistente, Ele não tem começo nem fim. Ele transcende a criação. Atributos comunicáveis é aquilo que pertence a Deus, mas Ele atribuiu também aos homens. Um exemplo, o amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Significa que Deus também deu da essência do teu amor para nós. Nós podemos aprender a amar da maneira que Deus ama. Nós podemos aprender a amar no mesmo caminho que Deus ama. Os atributos são a essência de Deus. Significa que Deus, Ele não se tornou luz, Ele é luz. Deus não criou o amor, Ele é amor. Deus não se esforça para ser justo. A justiça faz parte da tua pessoa. Deus não se esforça para ser santo. Santidade é a tua personalidade, é o teu caráter. Então vamos falar um pouco desses atributos. Bíblia aberta, papel e caneta na mão. E vamos iniciar pela onisciência de Deus. Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele conhece todas as coisas. Ninguém, nada pode surpreender a Deus. Deus não é pego de surpresa por ninguém, nem por nada. O passado e o futuro estão linearmente diante dos teus olhos. Olha o que o salmista diz no Salmo 139, verso 1 ao 6. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista, ele tinha a noção desse autoconhecimento de Deus. Ele sabia que Deus conhecia o íntimo, o profundo, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém conhece, Deus conhece. Significa que as pessoas podem enganar umas às outras, trair umas às outras, se esconder umas das outras, mas nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Um exemplo que nós temos também no Novo Testamento, durante o ministério de Jesus, nós vemos que Jesus, ele surpreendia as pessoas conhecendo o íntimo delas. Nós vemos isso em João capítulo 4, a mulher samaritana, quando ele diz, vai lá e chame teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Ele disse, bem disseste, 5 maridos já teves, e esse que tem não é marido. Ele sabia o íntimo dela, ele conhecia o profundo daquela mulher. Nós vemos também, quando ele está falando das igrejas de Apocalipse, ele diz, conheço as tuas obras. Deus conhece todas as coisas. Nós vamos falar também sobre a onipresença de Deus. Deus é presente. Além dele ter o conhecimento de todas as coisas, ele também vê todas as coisas. A tua presença está em todos os lugares. Deus disse a Josué no capítulo 1, versículo 9, não temas nem te espante. O Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. O nome Emanuel significa Deus conosco. Jesus disse aos teus discípulos em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele anda conosco. A presença de Deus está conosco todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Provérbios capítulo de número 15, versículo 3 diz assim,
Os olhos do Senhor estão por toda a terra, contemplando os maus e os bons. Olha o que o salmista continua dizendo do versículo 7 ao versículo 12 do Salmo 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e as luzes são as mesmas coisas para ti. Que profundo isso! Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem domínio e controle sobre tudo e todos. Ninguém comanda Deus, ninguém domina Deus, é Ele quem domina todas as coisas, Ele transcende a criação. O poder de Deus é incalculável, inatingível, inalcançável aos nossos olhos. Nós olhamos para a criação e ficamos surpreendidos com o sol, a lua, as estrelas, os sistemas solares, os planetas. Olhamos para a imensidão dos oceanos e mares, para os lagos, para os rios. Olhamos para as florestas, para a imensidão de animais, os pássaros, peixes, os animais selvagens, para o ser humano, e ficamos surpreendidos. E Deus diz: vocês não viram nada ainda. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele diz: aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, e jamais penetrou no coração do homem, é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. O poder de Deus deve nos trazer conforto e temor. Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. É Ele que tem poder e controle sobre a morte e sobre o inferno. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a palavra diz que Jesus matará o anticristo com o sopro da tua boca. Provérbios capítulo 18, versículo 10 diz: torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro. Com Ele não habita pecado nenhum, trevas nenhuma. O nosso Deus é totalmente santo. Significa que para adorarmos a Deus, precisamos entendê-lo, conhecê-lo e adorarmos da maneira que Ele decreta na tua palavra, e não como achamos, e não como queremos, não pelas nossas emoções ou pelas boas intenções. Deus não aceita boas intenções, Ele aceita quem obedece aquilo que Ele decretou como verdade. Nós vemos isso em Levíticos capítulo 10, do versículo 1 ao 3, quando os filhos do sumo sacerdote Arão, os sobrinhos de Moisés, foram consumidos pelo fogo de Deus, porque ofereceram sacrifício estranho ao Senhor, da maneira que Ele não pediu, e eram filhos do sumo sacerdote Arão. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras sobre isso. Provérbios capítulo 15, versículo 8 diz: o sacrifício do perverso é abominável ao Senhor, mas a oração dos justos são o seu prazer. O nosso Deus é amor, e o amor de Deus envolve pelo menos 4 aspectos importantíssimos. Envolve a bondade, envolve a misericórdia, a longanimidade e a disciplina. A bondade, porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Ele quer o bem dos seus filhos, o bem da humanidade. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Lamentações capítulo 3, versículo 23. A longanimidade de Deus é um Deus longânimo, que aceita as afrontas, aceita a ignorância do ser humano e prolonga a volta do teu filho Jesus para que as pessoas se arrependam. Isso está decretado lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, a longanimidade de Deus. É um Deus que tem um ânimo longo. A disciplina está detalhado em Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 13, que Deus disciplina o filho a quem ama. O nosso Deus é justo, a justiça do nosso Deus é perfeita, ela não falha. O nosso Deus, Ele aplica a tua justiça. E é importante entender que um atributo, ele não ignora outro atributo, ele não diminui o poder do outro atributo, ao contrário, ele enfatiza, ele engrandece e ele empodera. O amor de Deus não anula a justiça de Deus, ao contrário, ele fortalece a justiça de Deus. A justiça de Deus fortalece a santidade de Deus, e assim por diante. Deus já aplicou o teu juízo na terra algumas vezes. Nós olhamos para Gênesis capítulo de número 6, quando toda aquela geração estava corrompida, estava praticando violências e maldades, e Deus salvou somente Noé e a tua casa.
Em Gênesis capítulo 19, quando Sodoma e Gomorra estavam ali em completa imoralidade, aquilo subiu aos olhos do Senhor e ele decretou ali um juízo também. Então é muito importante nós entendermos sobre a justiça de Deus. Nós servimos um Deus justo. O nosso Deus é eterno, Ele não tem começo e nem fim, Ele é autoexistente, Ele transcende todas as coisas. Ele criou e não foi criado. Preste bem atenção no Salmo 90, versículo 2. É um salmo escrito por Moisés. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Nós servimos um Deus eterno. Nosso Deus, Ele é infinito. Não há limitações, barreiras ou bloqueio para o nosso Deus. O universo ele tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetros. Se nós fôssemos percorrer o universo de uma extremidade a outra, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por hora, nós precisaríamos de 93 bilhões de anos. Isso seria totalmente impossível. E Deus não tem limites nenhum para controlar, dominar e para reger esse universo. Ele é infinito. O nosso Deus, Ele é imutável. Ele não muda. O caráter de Deus não muda. Duas coisas nesse mundo são permanentes e todas as outras coisas são temporárias. O que é permanente? Deus e a tua palavra. Não muda. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Você pode confiar nele. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17, Tiago diz assim: meus amados irmãos, não vos enganeis. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Jesus disse em Mateus 24, 35: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E para concluir, o nosso Deus é simples. É muito importante entender a simplicidade do nosso Deus. Esse é um atributo muito importante. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus vai dar início à criação, Ele diz: haja luz, e houve luz. Não houve barreira, obstáculo, nenhuma limitação. Ele disse e aconteceu, rapidamente. Muitas pessoas confundem, pensam que ali levou eras, anos ou séculos. Não, Deus criou instantaneamente. Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, João capítulo 11. E quando ele disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro tem que sair. É a simplicidade do poder de Deus. Outra forma importante de entender a simplicidade de Deus é na tua presença. Deus não precisa que você esteja num lugar extraordinário e nem que seja alguém extraordinário, até porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como está em João capítulo 4, versículo 23. Então Deus não quer pessoas extraordinárias, Ele quer pessoas arrependidas, quebrantadas, comprometidas com Ele, para que Ele habite e trabalhe com essa pessoa. Por isso que Ele apareceu para Moisés numa sarça ardente, no lugar mais simples que havia ali. E nós temos outros relatos nas Escrituras da simplicidade de Deus. É muito importante compreender isso. Percebemos aqui nos atributos de Deus pelo menos 4 coisas. Número 1, não há nada grande que Deus não possa fazer. Número 2, não há nada pequeno que Deus não possa se importar. Número 3, temos conforto nesse Deus, porque Ele conhece todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo, não existem limitações para Ele. E assim tantos outros detalhes. Número 4, devemos temer esse Deus, devemos respeitar esse Deus e reverenciar Ele por quem Ele é, conhecermos Ele mais a fundo. Agora vamos falar um pouco das tradições e heresias criadas pelos homens. Olha o que Colossenses capítulo 2 diz no versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enganar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Existem algumas doutrinas criadas pelos homens que cancelam, anulam e rejeitam esses atributos importantíssimos de Deus. Lembrando que rejeitar esses atributos, ignorar esses atributos, não deixa Deus menos eterno, nem menos imutável, nem menos santo, nem menos justo. Não muda nada para Deus, muda para nós.
Deus continua sendo quem Ele é. Agora a diferença na nossa vida é total quando nós ignoramos a isso. Leia a carta aos Romanos no capítulo de número 1 a partir do versículo 18. Está falando sobre ignorar esses atributos e viver da maneira que quer. Então, isso não faz diferença nenhuma para Deus, e sim para nós. Uma dessas heresias se chama universalismo. Ela é muito pregada hoje. Já era na antiguidade e continua hoje mais enfatizada ainda. O que é universalismo? São pessoas que acreditam e pregam que Deus é amor e no final Ele irá salvar todas as pessoas. Se eu creio nisso, eu cancelo todos os atributos de Deus. Eu cancelo totalmente a verdade, o caráter e a palavra de Deus. Eu não preciso nem me esforçar para isso. A ignorância é o maior problema do ser humano. É pela ignorância que o povo perece. Então o conhecimento, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então nós precisamos do conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da verdade. Não é qualquer conhecimento. É conhecer a coisa certa. A verdade, quem é a verdade? Jesus. Então nós temos que conhecer a tua palavra e o teu caráter da tua pessoa. Lembrando que o amor de Deus não anula a justiça de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo de número 4, diz que Deus fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, o amor, para que todo aquele que nele crê, uma condição, precisamos crer, aí não perecemos e teremos a vida eterna. Então é muito importante entender isso. Uma outra doutrina falsa criada é o panteísmo, e é usada em várias religiões, que eles atribuem a criação como Deus. Deus é o Criador e não a criatura. Então eles adoram a criatura e acham que estão adorando o Criador, como se Deus fosse o mar, como se Deus fosse as árvores, como se Deus fosse o sol. E Deus, ele transcende a criação, ele é o Criador, ele não é a criatura, ele é o Criador. Ele criou todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele tem domínio e poder sobre todas as coisas, mas ele não é todas as coisas, ele é Deus. Uma outra doutrina falsa criada é o adocismo. O que é o adocismo? Eles creem que Jesus recebeu poder somente no início do seu ministério, quando estava sendo batizado por João Batista. Isso é uma grande heresia. Jesus, o Espírito Santo e Deus, eles são eternos, imutáveis, eles são infinitos, todos eles têm os mesmos atributos, todos eles transcendem a criação e todos eles são autoexistentes. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo de número 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Então Jesus, ele veio cumprir um propósito específico, reconectar o homem com aquilo que o homem perdeu. Mas ele é Deus. Quando ele veio à terra, ele não deixou de ser Deus, e quando ele ascendeu aos céus, ele não deixou de ser homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem. É muito importante entender esse princípio. Nós temos o modalismo. O que é o modalismo? O modalismo, eles acreditam que Deus se divide em 3 pessoas. Uma hora ele é Pai, uma hora ele é Filho, uma hora ele é Espírito Santo. Também é uma heresia. Embora todos os 3 tenham os mesmos atributos, eles são distintos entre si. Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14, deixa muito claro isso para nós. O Pai nos escolheu, o Filho pagou o preço na cruz do Calvário e o Espírito Santo nos sela para o dia da redenção. Então eles são distintos entre si, embora todos eles tenham os mesmos atributos. Nós temos também o arianismo. O que é o arianismo? O arianismo também cancela essa autoridade, essa transcendência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles creem que Deus criou Jesus, então Jesus é inferior a Deus,
e Jesus criou o Espírito Santo, sendo assim o Espírito Santo inferior a Jesus. Também é uma grande heresia, uma tradição criada pelos homens. Vamos às aplicações. Lembrando que as aplicações são de mera importância. Como você responderá a isso? Que diferença isso fará na tua vida? Tudo que você ouviu e aprendeu hoje. Deus escolhe o teu destino, mas o cumprimento dele é decidido por você. Não é cumprido por você, é cumprido por ele, mas é decidido por você. As tuas escolhas e decisões fazem toda a diferença, porque a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Segunda aplicação: se afaste de tudo e de todos que te afastam de Deus. Ou essa verdade te afasta do pecado, ou o pecado te afasta dessa verdade. Não existe outro termo. Então você precisa avaliar com quem você anda, e o que você ouve, aonde você vai, o que você vê. Presta atenção em tudo isso. Provérbios capítulo 22, versículo 24 e 25, o texto diz assim: não se associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas a tua vereda e enlace a tua alma. Então quando você aprende as coisas más das pessoas, você enlaça a tua alma. Cuidado com quem você anda, o que você ouve, o que você faz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Terceira aplicação: essa palavra deve nos trazer temor, reverência a Deus e conforto. Devemos confiar nele. É um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus infinito, é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente. Não temos o que temer. Ele tem o controle de todas as coisas. Hoje as pessoas estão aí divididas por causa de políticos, por causa de homens. Olha o que Provérbios capítulo 29, versículo 25 diz. Muito importante, preste bem atenção. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Jeremias capítulo de número 17, no versículo 5, ele diz assim: maldito o homem que confia no homem. No versículo 7 ele diz: mas bem-aventurado é aquele cuja esperança é o Senhor. Aonde está a tua esperança? Em quem você confia? Aonde você deposita a tua fé? Isaías capítulo 64, versículo 4 diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem olhos perceberam, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então espere no Senhor, confie no Senhor, se fortaleça no Senhor, dedique o teu tempo a conhecer o Senhor e você verá mudança extraordinária na tua vida. Deus lhe abençoe e até o próximo estudo.